Sim. Alguém quer fazer É, alguma pergunta? enquanto, Perguntas? enquanto o pessoal está pensando, eu vou botar mais uma reflexão, Uhum. que existe, a gente tem os direitos todos restritos à escola, né? A idade escolar, a inclusão escolar. Só que, assim, eu acredito que deveria se discutir direitos em relação à flexibilidade, de escala de trabalho, esse tipo de coisa. No caso, a gente vai dando o nosso jeito. Como eu, por exemplo, sou autônomo também e eu faço atualmente uma carga de, no máximo, 5 horas de trabalho por dia, estou reduzindo para 4, 20 horas semanais. E, assim, eu simplesmente ganho menos, porque eu não dou conta, né? Eu fiz até uma piada com isso, né? Que eu poderia dobrar meu salário se eu trabalhasse o que as outras pessoas trabalham. E, pô, como é que vai dizer que a gente não tem prejuízo significativo? Pô, é um prejuízo financeiro significativo que eu acabo tendo, né? Olha, posso falar que eu faço a mesma carga, viu, Beto? E também podia estar ganhando o dobro. Sim, e a gente vê nas nossas áreas como é que funciona. Mas, assim, a gente tem que assumir que não dá conta também. Sim. Não dá para forçar. E quem sofre é a gente. E, assim, ninguém entende, assim. Ah, mas por que tu tá reduzindo? Tu não tá precisando de dinheiro, tu... Sabe? Não é isso. Aí você vai explicar, não, é porque eu sou superdotado, eu não consigo. Aí que as pessoas entendem menos ainda. Pô, mas não consegue porque é superdotado. É, eu acho que o estereótipo é tão grande que entra naquela coisa de que, tipo, é realmente a criança, né? O superdotado, ele não cresce. A gente não passa Sim. da fase da criancinha inteligente que vai na televisão soletrar. E emocionalmente é até complicado, né? Quando não importa mais se você é precoce, tipo, quando você é criança, qualquer habilidade fora da curva, ó, que brilhante. Aí, aí você fica adulto, qualquer habilidade, mas pô, já tá Sim. velho, né? Desenvolveu. A Pri comentou, a Pri por acaso é minha esposa. Oi, Beijo, Pri! Pri. Prazer! Prazer, Pri. Ela comentou que o senso de justiça é comum no TEA, sim, mais um ponto em comum, né? No Sim. caso do TEA, talvez um pouco pior, porque a gente ainda consegue flexibilizar mais, assim, né? E o TEA tende a ver isso talvez com um pouco mais de rigidez, assim, né? A gente tem até um pouco mais de jogo de cintura. E quando a TEA com superdotação, aí é complicado, porque junta a dificuldade de, de regulação, assim, com a intensidade emocional, aí entra em crise, é mais complicado, eu acho, assim, pelo que eu vejo. No TDAH também tem, na ansiedade, nos outras neurodivergências, vocês sabem? É um traço em comum? Olha, o TDAH é mais marcado por algumas dificuldades executivas, assim, é, mas tem muitas coisas em comum também. Essa dificuldade de sono, a galera relata. A parte sensorial também é comum ser afetada. É, é muito a impulsividade também, que o superdotado pode ter ou não. Eu, no caso, tenho, assim, né? Sei lá, dizem que eu tenho, eu acho que eu não vejo da mesma forma, né? Sim. Mas, mas tem coisas em comum, assim, pra caramba. Até os transtornos de humor, né? Alguns transtornos de personalidade, pela labilidade emocional e tal. Sim. A Pri perguntou como conseguem flexibilizar isso. Podem dar exemplos? Flexibilizar o senso de justiça ou a jornada de trabalho? Desculpa. Pelo que eu entendi, deve ser o senso de justiça, assim. No meu caso, eu tento entender o que pertence a cada contexto, tipo, entender como se tivesse um certo ou errado em cada época, em cada lugar, E isso varia mesmo, e a consciência das pessoas do certo ou errado varia, é assim que eu percebo. Sei lá, no que eu lidei com militância política, foi bem difícil para mim de lidar, de entender esse jogo. Eu achava que simplesmente era uma coisa muito perversa, assim. E eu vi depois de um tempo que não era muito para mim, assim. Não sei se vocês podem Eu, dar exemplos mais concretos também. eu tô pensando no cenário político, inclusive. Eu depende muito. Eu preciso de muito ter a teoria, ter uma explicação boa da pessoa que me convença do ponto de vista dela. E acho Uhum. que é um pouco mais disso, de tipo, ter que ter a explicação. Pode ser que eu não ache uma coisa muito que eu concorde, mas eu conseguindo entender, acho que para mim fica um pouco mais fácil. Sim, outro exemplo são instituições religiosas, né? É bem complicado às vezes. Sim. Em que sentido?
quando você vê coisas que você não concorda, e é difícil não ver coisas que você não concorda. Sim. Eu não sei se responde a pergunta, mas eu tento esquecer da injustiça do mundo para viver, porque se eu ficar me preocupando o tempo inteiro, eu não vou conseguir viver. Quando eu tento focar nas coisas que eu consigo mudar, por exemplo, se eu vejo alguma coisa e eu consigo intervir, eu intervenho. E por muito tempo eu me dediquei também a uma instituição religiosa, achando que aquele era o meu propósito de vida e que eu ia conseguir mudar o mundo ali dentro daquela instituição. Também me desiludi e saí. Aí caí em outra seita, que era um partido político. Também fiquei me dedicando só à militância política. Aí entrei também na seita vegana. Também por muito tempo eu fiquei só fazendo trabalho voluntário, veganismo, não sei o quê. Só que também, e eu trabalhei isso na terapia, que eu conseguia ter voz para essas coisas, mas às vezes para mim mesma, para meus próprios interesses, eu não conseguia me defender, não conseguia ir atrás das minhas necessidades e tal. Então, eu aprendi a dar uma relativizada nas coisas também, entender que cada pessoa tem seu universo. Claro que certas atitudes é muito difícil de aceitar, né? Também não sou obrigada a ter empatia, né, com todo mundo. Mas a gente tenta relativizar, como o Beto falou. E eu tento ser um pouquinho mais egoísta no meu dia a dia, pensando mais em mim. Mas isso não é egoísmo, não. É autocuidado, no caso. Por exemplo, só me estendendo um pouquinho, mas as mulheres da minha família são todas, vivem para servir, né? Servir, cuidar dos outros. E aí, eu brinco que eu tô fazendo tudo que elas não fazem, tipo, por elas, assim. Então, elas não fazem exercício físico porque não quer gastar dinheiro, porque vai para outras coisas e também, sei lá, não quer se cuidar. Aí eu faço. Elas não, sei lá, não estudaram, não buscaram se especializar, vou lá e faço. Elas não fazem terapia, não gastam com terapia, vou lá e faço. Então, tô correndo atrás de tudo que elas não tiveram a oportunidade de fazer, sabe? Ou pelo menos, ou na verdade, elas têm, mas elas não se permitem. Porque para elas é egoísmo. Dá uma leve militada aqui. Eu acho que é muito mais difícil para a mulher ser uma neurodivergente, especificamente superdotada, do que para os homens, sabia? Por quê? Sim, tem os condicionamentos culturais, assim, de gênero, que são meio complicados, né? Eu concordo. Especificamente da questão do machismo, dos caras, tipo... Eu sempre, por exemplo, tive muita questão em relacionamento, porque um homem, ele não aceita muito bem uma mulher ser mais inteligente ou tão inteligente quanto ele. Eles não gostam muito dessa ideia. Então, é bem complicado. Eu aceito, né, Pri? Pode falar aí. E até no mundo mesmo, às vezes a gente vê umas coisas assim. Uhum. E às vezes é difícil achar um par também que esteja no teu nível de consciência e de inteligência, né? Vamos dizer assim. Que daí dá para ter conversas produtivas, estimulantes e tal. Mas que é difícil, né? Achar alguém assim. Sim, e às vezes até quando você acha incômodo, né? Pra eles, no caso. Sim. Eu imagino, assim, vocês se relacionando com, sei lá, um cara que gosta de ver futebol e... eu acho que seria esquisito, assim. Não daria muito certo, talvez. Eu acho que não é nem tanto disso, mas acho que é muito a questão de, às vezes, como é que eu vou explicar? Aquela coisa cultural mesmo de... Sei lá, sabe aquela história de que tem muitos caras, isso nos neurotípicos também, como que não aceitam, por exemplo, uma mulher que ganhe mais que ele? Uhum. Se incomoda? Que é bem cultural mesmo. É a mesma coisa, só que na parte de inteligência. Então, tipo, é uma tentativa de tentar desmerecer o tempo todo, que eu vejo muito, assim, de experiência de vida. De querer explicar a coisa que as pessoas a gente tem uma herança patriarcal, assim, de longa data, e, sei lá, você vai pensar os grandes compositores da humanidade, você não vai ter nenhum nome de nenhuma mulher, assim, e tem casos, sei lá, como o de Schumann, né? A esposa do Schumann era muito mais renomada que ele, né, durante a vida dele e tal.
mas o nome que ficou foi o dele, né? Como compositor. Até a Marie Curie também, né? Sim, tem os casos, escritoras talvez, porque as mulheres trazem um ponto de vista diferente, uma sensibilidade diferente, mas tem várias áreas, na maioria das áreas você vê mais expoentes masculinos, assim. Sim. Isso é verdade. Em geral, Algumas coisas mulher... algumas coisas estão sendo desconstruídas, outras não, tem áreas que são masculinas, né? Fala aí, Eli. Não, eu ia falar que, em geral, as mulheres que se destacavam em algum campo, assim, por exemplo, Virginia Woolf, tinha Mary Shelley também, que ela escreveu Frankenstein, né? Elas eram de mulheres aristocratas, né? Então elas vinham de uma família com dinheiro, assim, né? Em geral, os homens também, né? Os pensadores, tal, exceto os da Grécia Antiga, que eram pobres, né? Mas, em geral, tem essa condição também socioeconômica. E até mesmo antigamente as mulheres da alta sociedade, muitas não podiam estudar ainda, porque, querendo ou não, a mulher superdotada, ela acaba meio que fugindo do padrão ser dona de casa e cuidar dos filhos. Sim. Os filósofos, né? Você falou dos filósofos gregos. Tem uma filósofa, Hipátia de Alexandria, que é, assim, fica meio no lado B por ser mulher, mas de mesma importância, assim, que os homens. E, sei lá, você vê a história, sei lá, da Academia de Platão, dos discípulos de Sócrates. Tipo, só tinha macho ali, tipo. É esquisito você pensar isso, né? É que na Grécia as mulheres não eram cidadãos, né? Na época tinha essa questão na Grécia, né? Só os homens brancos eram considerados gente, né? No caso. Não tinha sufrágio feminino, os estrangeiros também não tinham direito, tinha muita escravidão, né? Era impensável aquela sociedade sem escravidão. Enfim, Roma também tinha uma tradição machista pra caramba. E a gente tem essa herança patriarcal, assim. Embora, assim, do meio do século XX para cá, algumas coisas mudaram. Mas ainda tem essa herança e assim, existe um estereótipo que o homem que é inteligente, tipo, se uma mulher fala a mesma coisa que o homem falou, sei lá, as pessoas não dão importância, mas quando o homem fala tem mais importância, existe isso. E o que é valorizado na mulher são outros aspectos, né? Sim. Perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa no chat. Cris entrou aí, bico do skate. O Cristiano tá aí. Agora? Chegou atrasado, mas tudo bem. A gente perdoa porque ele é pai, né? Pois é. Eu queria a gente falar um pouco da comunidade, né? E aí, Cris, isso aí. Fala, Cris. Falar um pouco das interações que a gente tem e tal, porque são grupos fechados, né? Sim. Aí, de como é a dinâmica, o que a gente aprende com isso, né? Interagindo. Vocês estão há quanto tempo lá? Sei lá. Nossa. Não faz um ano ainda que eu tô na comunidade. Acho que faz 3 meses que eu entrei lá. Inclusive, eu saí esses dias. Eu não estava conseguindo acompanhar, mas para quem está assistindo, né? Eu conheci o Gil e o Beto. Não, a Gil e o Beto. Na comunidade de WhatsApp, né? De superdotação e altas habilidades, porque eu estava numa fase me descobrindo e querendo ver relatos de pessoas para ver se eu me identificava, né, com aquilo. Daí que saiu o projeto, né? Mas eu tô faz muito pouco tempo, 3 meses. Não, eu tô, acho que desde o final do ano, um pouco antes do final do ano passado, acho que desde setembro, talvez. Não faz tanto tempo assim também, mas eu entrei por indicação da minha psico quando começou a questão da investigação. Quando a Alessandra terminar a atividade evolutiva dela, ela volta, né, Alessandra? Outro dia, quando eu tiver mais paciência, eu volto, porque eu tava entrando ali, tava me irritando toda vez, aí será que eu quero esse estresse pra minha vida? Será que eu quero toda vez que eu entro lá, meu cortisol aumenta? Acho que eu não tô precisando disso agora. Talvez em outro momento eu volte. Então, é importante falar essas coisas. Tem pessoas muito sensíveis e vamos dizer que tem pessoas com muita irritabilidade
às vezes rolam umas ofensas gratuitas pra caramba. Tem também os que Eu querem saber mais que todo mundo. Tem competição, isso. Tem uma galera que tá viajando, querendo se encaixar num estereótipo que tá idealizado e, cara, não é o que a pessoa é de verdade. E assim, tem pessoas com toda a série de transtornos, tem pessoas até com esquizofrenia e coisas assim, mais pesadas. Sim. Muita gente relata usado órgãos ilícitas também. Eu fico até um pouco chocado. A galera já é zoadinha, tá? A Pri perguntou, vocês acham que estar no coletivo ajuda em contribuir em alguma coisa? Pra caramba. Sim, eu acredito que sim. Apesar de passar raiva de vez em quando, acho que é uma oportunidade da gente ver como que as pessoas podem funcionar em comum ou não em tão comum com a gente e de se identificar ou não mesmo. Acho que é uma coisa, uma troca de experiência, troca de ideias, de figurinha, enfim. Eu acho importante, sim. E tem muitas coisas parecidas, assim, que você vê, pô, mas a minha história é bem parecida com a dessa pessoa. Sei lá, a minha história na escola é parecida. Às vezes a sensação é parecida. Então tem trocas bacanas. Não é assim, vamos ter conversa inteligente. Não vai, não. Vai para outro lugar. Não, tem um grupo Geralmente só para ter conversas inteligentes. Tem um dos grupos só para isso. é possível, mas em geral, caraca, você vê mais essa questão emocional da galera sobreexcitada e às vezes até é um ambiente de acolher, né? Sei lá, de escutar essa pessoa que não tá bem ali. Tipo, calma, a gente tá aqui, a gente é parecido com você. Não precisa ficar revolt, você vai ficar bem. Eu interajo bastante, até eu acho que eu tenho mais interesse em interagir do que em grupos profissionais, da minha área e tal. O pessoal vai pro grupo para se regular ou para ter catarse, assim, né? Para jogar a raiva que tem do mundo nos outros. Sim. Ou É muito disso. Também. Tem gente que vai para se validar. É legal quando as pessoas mandam os outros rasgarem o lado, não, né? Mandam o amiguinho rasgar o lado. Não, você não é superdotado, não. Achei que tinha algum superdotado aqui, pô, não tem. Bem legal. Começa a duvidar do profissional que avaliou ele, né? Assim, eu não me irrito porque eu acho engraçado, sabe? Eu acho mais engraçado quando entram umas pérolas, um vegano radical, um ateu convicto, sei lá, um bolsonarista. É muito divertido, assim, a dinâmica. Tem que rir, porque vai fazer o quê, né? Sim, sim. E é engraçado tá que o fanatismo... e o fanatismo existe. Uhum. Eu fiquei muito assustada com o negócio do incel, pra falar a verdade. Quando as pessoas relatam que participaram de comunidade incel, Red Pill, sabe? Aí eu fico até curioso, no tipo, falar mais, assim. Sim. É muito louco você pensar que superdotados entram nessas furadas, assim, mas entram sim. É mais fácil de entrar, na verdade, porque tem a questão do idealismo, né? Tem muita gente... Isso. Machosfera total, assim, com uns papos misóginos pra caramba. E você olha, caraca, essa pessoa não falou isso. Eu acho que eles até não sei, mas eles até se seguram por ter pessoas ali que dão uma segurada neles, ou por ter mulheres no recinto. Mas imagina que eles não devem falar no off, assim, né? Entre eles só. Mas eles têm um grupo, né? Red Pill da Superdotados. Deve ter. Gente, tá em 30 segundos restantes. Eu acho que live no Instagram tem limite de 1 hora. Né? 1 hora. Despedir, né? Tava muito boa a conversa. Vamos fazer mais vezes. Sim. Beleza, adorei, gente. Entra, hein?